Mais do que analisar, dessa vez eu preciso alertar a vocês sobre Emil the Smiling Man. Esse é o novo jogo da Nintendo que representa o exclusivo do console no mês de agosto. Podemos jogar em antecipado, terminar, zerar o jogo e agora sanar sua curiosidade ou ajudar você na sua decisão de compra. Eu já te adianto, o final do game mudou um pouco o nível da nossa recomendação. E esse começo do vídeo não é brincadeira. Eu preciso mesmo alertar vocês sobre o jogo, tanto sobre um problema que pode te afastar, quanto sobre uma qualidade que mesmo quem comprou e já está jogando o jogo pode não perceber e perder uma parte importante sobre o game. Será que a visual novel de investigação sobre a lenda urbana do Homem Sorridente valeu o investimento em uma sequência na série Famicom Detective Club depois de 35 anos? Se prepare para entender como o jogo funciona e quais os seus atrativos e defeitos. Então, olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão. E para você ficar por dentro de todos os principais lançamentos do Nintendo Switch, a minha missão é ajudar você a tirar o melhor proveito do seu videogame. Então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações. Assim o YouTube te avisa quando um novo vídeo for lançado. E se possível, deixa um like aqui no vídeo também, assim você mostra que você valoriza esse tipo de conteúdo, além de me ajudar a levar o vídeo para mais uma pessoa através do algoritmo. Apresentações feitas, vamos falar agora de Emil the Smiling Man Famicom Detective Club. Antes da gente começar, uma dica: se você quer comprar um Nintendo Switch ou um jogo, ou um desses jogos aqui, você pode simplesmente me perguntar onde é que ele tá mais barato. O grupo de WhatsApp está aqui na descrição, onde eu dou dicas, ajudo todo mundo que tá precisando e indico jogos em promoção para você nunca precisar pagar caro. Quer comprar, mas não sabe aonde? É só perguntar pra gente, ou então checar o site nintendobarato.com.br, que é o site da minha equipe que tem um bot inteligente que busca os menores preços do Brasil para o Nintendo Switch e tem indicações também dos micro SD cards, os jogos corretos e mais adequados e onde eles estão mais baratos de comprar também. Toda a curadoria feita manualmente e a gente coloca essas informações todas ali, ó, no grupo de Telegram, no grupo de WhatsApp e também no Instagram, galera. É só entrar aqui no canal de transmissão. Aqui tem todas as informações. Tanto no Nintendo Barato quanto nos grupos, é só você mandar uma DM, cara. Diz o que você precisa, a gente manda o linkzinho de volta para você poder comprar, sabendo que você vai estar comprando o mais barato, recebendo a melhor indicação e em locais 100% de confiança. Links do Nintendo Barato e dos grupos de promoção estão aqui na descrição. Emil the Smiling Man é uma visual novel, o que significa que é uma daquelas histórias interativas. Você passa a maior parte do tempo lendo os diálogos, entendendo o que está acontecendo, conversando com os personagens e direcionando o desenrolar da história. O jogo é uma sequência da duologia Famicom Detective Club, escrita pelo criador de Metroid, cara, lá em 1988. Bom, muitos até agora podem não ter entendido o que isso significa, então eu vou destrinchar para vocês. Esse jogo é quase como um livro interativo, com muita história, mas com adições vantajosas do videogame, como por exemplo, a trilha sonora que traz uma sensação muito bacana, a dublagem que o jogo tem, esse tipo de coisa. Aqui já é importante eu ressaltar pra vocês que o jogo não está em português do Brasil e mais pra frente eu falo um pouco mais sobre isso. O jogo ele passa como num filme, ou melhor, como um anime, onde você controla o ritmo das falas, você toma as decisões que mudam o destino da história e você precisa interagir em algum nível com a obra. Essa interação, cara, varia de jogo pra jogo. Alguns visual novels são realmente só acompanhar o enredo, outros preferem dar mais variação, incluindo puzzles e elementos de outros jogos. E uma das visual novels mais aclamadas dos últimos anos, Jack Genie, por exemplo, insere até um sistema de RPG para desenvolver a sua relação com os personagens e inclui gameplay musical no estilo Guitar Hero entre as suas peças musicais. Tem análise dessa visual novel aqui no canal, inclusive. Outra recente visual novel muito conceituada é AI Somnium Files Nirvana Initiative. Eles colocam trechos de exploração que se passam na mente das pessoas em um tipo de máquina futurista. Então assim, cada visual novel é uma história interativa e o nível dessa interatividade é diferente. No caso desse aqui da Nintendo, Emil the Smiling Man, ele é o terceiro jogo da série Famicom Detective Club. E o próprio nome Famicom mostra que é uma série do Nintendinho. E é isso que faz desse novo jogo mais especial. Ele é a primeira sequência dessa série desde os anos 80 e eles aprenderam muito de lá pra cá. Os dois primeiros jogos foram relançados no Super Nintendo e recentemente agora globalmente chegaram ao Nintendo Switch com o apoio do estúdio Mages.
que é um estúdio especialista em visual novels e um dos produtores da série Science Adventure conhecida como Steins Gate, que particularmente eu sou apaixonado, eu adoro Steins Gate, e eles também produziram mais recentemente um outro jogo de muita qualidade chamado Anonymous Code. Em 2021, o produtor dos remakes, Makoto Asada, que trabalha na Mages, declarou que a Mages produziu muita coisa do zero para esses remakes e que seria ótimo utilizar esses recursos e a experiência para poder fazer um novo jogo. Inclusive, quem acompanha bastante aqui o canal sabe que a gente já tinha previsto isso aqui anteriormente, ó. Mas eu acredito que a série vai voltar, porque eu acho que a Mages ficou interessada, eles falaram que eles querem fazer uma sequência, e a Nintendo, quando tem uma parceira boa, eles fazem, né, sequências, não tem problema. Então eu acho que tem tudo pra ter uma franquia, tem novos jogos, né, porque até o momento você tem 2 jogos de Nintendinho, e teve 2 remakes no Super Nintendo e 2 remakes no Switch. Mas eu acho que essa franquia, né, vai subir um pouco mais no futuro. Voltando aqui, outro ponto de destaque pra Emil the Smiling Man é o fato de que ele não é escrito por outra pessoa, mesmo estando acontecendo 40 anos depois, ou quase isso. E claro que o escritor em uma visual novel é muito importante, né? E esse escritor é ninguém mais, ninguém menos do que o Yoshio Sakamoto, que é o atual cabeça da série Metroid. Ele é um cara que cresceu muito desde a duologia nos anos 80 e que escreveu uma das melhores histórias da Nintendo, além de uma das mais maduras também. A história de Metroid é simplesmente surreal. E aqui vai um alerta sério pra vocês. Por trazer essa maturidade pra esse jogo, eu já aviso que ele toca em temas bastante sensíveis e que eu não recomendo pra crianças ou pré-adolescentes, então pais aí, ó, é bom esse alerta até na hora de assistir esse vídeo, porque eu vou estar falando aqui de todo tipo de tema adulto que se espera de uma obra sobre um matador em série, um serial killer, muito sobre violência, mas claro que nada 18+, né? Agora sim, falando sobre o jogo, vamos falar como que ficou essa sequência. Geralmente nas análises eu explico pra vocês primeiro a gameplay do jogo e depois a história, mas nesse caso é importante a gente inverter um pouco. Emil the Smiling Man é um jogo sobre a lenda urbana do Homem Sorridente. O jogo ele começa quando o corpo de um adolescente assassinado é encontrado com um papel cobrindo a cabeça. E esse papel tem um sorriso desenhado. O caso logo é vinculado com a lenda urbana Emil, o Homem Sorridente, uma lenda que narra um assassino que anda com um saco na cabeça com um sorriso desenhado e que mata especificamente meninas que ele encontra chorando na rua. E ao final do crime deixa sempre as suas vítimas com o mesmo saco de papel na cabeça com um sorriso desenhado. Essa lenda remete a um caso de 18 anos atrás, dentro do jogo, de uma série de assassinatos de meninas adolescentes. Só que a vítima que a gente encontra no game agora é um menino. Seria o Emil real? Seria alguém que conhecia a lenda se passando por ele e mudando as regras? Ou será que o assassino de 18 anos atrás teria voltado e não tem relação com o Emil? Nossas protagonistas que aparecem para desvendar esse mistério são uma dupla de uma agência de detetives. Agência essa formada nos 2 primeiros jogos e que podemos dizer é o Detective Club. E nós como jogadores vamos investigar não só o caso em si, mas a lenda urbana que se gerou. Por que que existe essa lenda urbana? A gente investiga também a série de ocorrências de 18 anos atrás. Em termos de gameplay e mantendo a ideia dos originais, The Smiling Man é uma visual novel que tem poucos tipos de interação, mas eles são bem presentes sim, ainda é um videogame. A principal ação é na escolha de ações para prosseguir o diálogo, então existe um micro puzzle onde você precisa prestar atenção no que é dito para poder saber qual é o próximo passo. Temos um menu de escolhas com opções tipo ouvir, utilizar celular, dar uma olhada, chamar alguém, esse tipo de coisa. E a que mais usamos é a opção de ouvir, porque estamos interrogando pessoas no jogo, né? Ou então ouvindo alguma história que tem relação com o caso por boa parte do tempo. E mesmo na opção ouvir, geralmente temos sub-opções, como por exemplo, ouvir sobre fulano, ouvir sobre a bicicleta roubada dele, ouvir sobre a escola dele. E a última opção é sempre alguma observação, então você tem que ir acompanhando o diálogo, e aí se o interrogado mencionar uma bicicleta, a próxima opção é o sobre a bicicleta, daí ele vai te falar e vai mencionar a escola. Daí o próximo diálogo ele vai liberar essa opção de ouvir sobre a escola. E aí finalmente a gente sabe quando avançar, porque eventualmente nenhuma das opções ouvir vai liberar um diálogo novo. E aí é nessa hora que a gente tenta algo diferente. Por exemplo, olhar o cenário. Como eu falei, a ideia é ser um jogo narrativo com micro puzzles para poder prosseguir na história, né? Então a opção observar, ela é necessária de vez em quando e nela a gente tem que indicar no cenário o que a gente está observando. Então, por exemplo, você pensa, preciso encontrar uma evidência aqui. E aí você vasculha o cenário e aponta para algum objeto e você clica. E aí sim, isso mesmo, esse objeto é uma evidência. Essa interação de observar o cenário é algo bem simples mesmo. Aliás, todas essas interações são simples na verdade. E mesmo que você esteja desligado, não é difícil, é no
máximo uma tentativa e erro, tá ligado? Por fim, na última interação é que aqui sim é possível errar e aí ter alguma consequência negativa. É que pelo menos uma vez por capítulo a gente vai revisar o que a gente descobriu e aí a gente vai ter perguntas com algumas opções de resposta. Além de algumas perguntas que vamos consultar o nosso diário e procurar lá a nossa resposta. E o mais diferente, né? Em algumas perguntas a gente vai escrever uma palavra abrindo um teclado. E aí a gente tem que escrever mesmo, colocando caractere por caractere. Então assim, as interações elas são simples, mas são boas para você poder continuar envolvido ali na história, sentindo que você tá de fato fazendo diferença na história e não apenas lendo um livro. Mas o foco que te motiva a tá sempre avançando é de fato a história mesmo. Agora é muito importante eu reforçar que o jogo não está em português. Tudo bem, ele tem espanhol, então se você sabe espanhol você consegue acompanhar a história, mas se você não sabe nem inglês, nem espanhol, nem uma das outras línguas como alemão, japonês, etc, fica complicado de você conseguir aproveitar esse jogo, porque até às vezes escrever as palavras você vai precisar. Então, infelizmente não dá pra recomendar esse jogo pra quem não consegue falar inglês ou entender inglês nem espanhol. Voltando à parte da gameplay, em termos técnicos, o jogo é muito bonito. Os cenários eles são detalhados, os personagens eles são feitos e se movem num 3D que se parece 2D, que parece 3D, digamos assim. Digamos que se você jogou os últimos jogos da série Ace Attorney, vocês vão reconhecer. A trilha sonora, ela tem um clima oitentista de série de TV de investigação, sabe? E contribui muito pros climas do jogo, além de deixar a leitura mais agradável também. Ela não é uma trilha orquestrada, ela é uma trilha digital ou MIDI, não é uma banda real tocando. É bem som de videogame mesmo, sabe? Mas é boa, gostei, é uma coisa que é gostoso de você ouvir ali e te coloca imerso no jogo. Então recomendo vocês jogarem de fone, inclusive. O jogo ele tem uma série de opções para se acompanhar a história. A gente pode consultar toda a linha cronológica de diálogos ao pressionar um botão, sabe? Caso a gente tenha esquecido de alguma coisa, ou então tem um nome mencionado que a gente quer revisar, o jogo ele tem essa opção. Tem também o diário, onde a gente guarda todas as informações de todos os personagens e quando uma nova informação é revelada, ele se atualiza. Sempre que a gente abre o jogo, ele inclusive pergunta se a gente quer uma revisão da história até ali. Enfim, ele é um jogo muito bem produzido tecnicamente, né? É o que diferencia uma empresa como a Nintendo lançando uma visual novel do que várias dessas visual novels de jogos indies. É bem trabalhado artisticamente, né, tanto visual quanto auditivo, e o jogo sabe se prevenir para o jogador não se perder na história, que é importante para uma visual novel ser boa, né, ainda mais se você, tipo, começou a jogar, ficou um tempo sem jogar e retornou pro jogo depois. E aí é que vem a parte dos avisos que eu tenho que dar para vocês. O jogo ele tem um grande problema e um grande acerto, e não são meros detalhes, então prestem bem atenção em ambas essas coisas, porque esses dois pontos vão ser essenciais para você fugir do game ou querer comprar o game. Geralmente eu costumo trazer a parte boa para vocês nas análises e depois falar das partes ruins do jogo. Mas novamente, esse jogo me obriga a inverter essa ordem. O grande problema de Emil the Smiling Man é que ele é uma ótima visual novel para quem nunca jogou uma visual novel. Em certos aspectos, até para quem não gosta de visual novel. Mas isso é um problema porque ele é meio que péssimo pra quem já é fã do gênero, sabe? Primeiramente, em termos de gameplay. Parece que a Nintendo barrou a ideia de ser um jogo que você só lê e colocou tudo aquele micro-puzzle pra liberar novos diálogos, sabe? Só que chega um momento que você se irrita porque uma conversa que era pra demorar 2 minutos, dura 5, dura 6 minutos. Porque pra você sentir que você tem algum controle sobre aquela história, você fica lá tentando e tentando achar qual das opções vai liberar o raio do próximo diálogo. Em tese, cara, funciona pra você sentir que você tem algum controle, né? Era pra ser um puzzle e aí você descobrir naturalmente ao prestar atenção no que é dito. Só que em boa parte do tempo acaba sendo só tentativa e erro mesmo. Como mencionado anteriormente, quem não quer ficar só apertando A e esperando os próximos diálogos, teoricamente vai amar essa opção, né? Porque você se sente ali que você tem controle sobre aquilo. A questão, cara, é que o público de visual novel que já tá acostumado a ficar lendo e ficar jogando esses jogos pela história deles, está ali justamente pra poder ler e prestar atenção na história apertando A, vai acabar se frustrando com tanto micro-puzzle resolvido em tentativa e erro e alongando os trechos de diálogo do jogo. E falando em diálogo se arrastando, sim, o jogo ele tem recursos pra você não se perder na história e você não se perde em momento algum, o que é ótimo pra quem não tá acostumado com o gênero, sabe? Ou mesmo pra quem, sei lá,
lá, faz tempo que não lê um livro, por exemplo. Mas o preço disso é que, além das opções de consulta, que são muito bem-vindas, a história acaba ficando extremamente lenta e repetitiva. Olha só, o objetivo final do jogo, ele é posto desde o início da história dele. Temos que descobrir quem matou o menino e também se o caso antigo também tem relação com o Emil. Então são três coisas: quem matou, se tem relação com os casos de 18 anos atrás e se essa lenda urbana tem alguma coisa a ver com isso, se gerou por causa disso e se o caso antigo também tem relação com o Emil. Então, pra gente poder descobrir, poxa, será que essa lenda urbana tem a ver com o caso? Enfim, galera, eu já tô começando a me repetir aqui, porque é mais ou menos isso que o jogo acaba fazendo às vezes. Esses elementos são repetidos inúmeras vezes na primeira metade do jogo. Você revisa as informações sobre o caso atual, sobre o caso antigo, sobre a lenda e muitas vezes e com pouquíssimas novidades em cada capítulo. É tipo assim, mais uma vez eu vou usar o meu amigo Digplay aí como exemplo, então sinto muito, Digplay. Eu não estou suportando mais. Capítulo 1. Mataram o Digplay. Oh não. Capítulo 2. Descobrimos que o Digplay estava utilizando uma blusa na hora do crime. Capítulo 3. Descobrimos que a blusa é vermelha. Capítulo 4. Descobrimos que a blusa foi comprada no shopping. Nintendo, dava pra fazer tudo isso em um capítulo só. Não precisava de 4 capítulos. Eu entendo a importância de você querer atrair pra quem nunca jogou uma visual novel na vida, mas essa história de adiciona uma informação e revisa ela 5 vezes por capítulo acaba tornando o jogo maçante pra muitas pessoas e acaba justamente afastando muitas delas, fortalecendo esse preconceito que algumas pessoas têm que visual novel é chato. Não é. Visual novel é muito legal. Joga em Phoenix Wright, por exemplo. Falando nisso, diferente de um Phoenix Wright Ace Attorney, cara, que sempre dizemos que consegue ser um jogo frenético, mesmo ele sendo uma visual novel com elementos de point and click, aqui não. Emil é um jogo que acaba perdendo a mão em ser cadenciado, não sendo frenético, adicionando pouco a pouco uma informação nova até chegar na conclusão dos objetivos colocados lá no começo e que você só revela no final. Então a conclusão é que, saibam, o jogo ele tem um começo bom, tem premissas muito interessantes que vão te prender, você vai querer continuar jogando. O mistério do Emil é muito legal, é interessante, é maneiro, você quer continuar vendo aquilo. O mistério da história dos personagens é legal também, mas o meio disso tudo é um pouco frustrante, porque você não vê esses mistérios se resolvendo de forma rápida, você apenas vai adicionando pequenas novidades, sem grandes ápices, sem momentos de euforia. É meio monótono e isso é particularmente triste, porque é um jogo de um serial killer. Você espera que ao longo do jogo terão inúmeros momentos de tensão, diversas mortes, enquanto os personagens da polícia e da sua agência investigam o caso, mas não, ele é realmente um jogo de investigação que talvez tenha tentado simular como o trabalho de investigação é, passo a passo, um degrau por dia, mas com isso acaba falhando em entregar um meio, né, um miolo interessante e empolgante, deixando toda a empolgação pro início do jogo e pros capítulos finais. Entende? Eu não tô dizendo que não existe essa empolgação, eu tô dizendo que o meio dela vai ser de pouquinho em pouquinho. É mais empolgante no início e no final. É isso que faz a experiência valer a pena. Vamos lá, se o problema de Emil é que o miolo, né, o meio dele é meio ruim, a parte boa é que o início e, mais importante, o final é muito bom. Então quando você termina o jogo, você acaba se lembrando dele com mais carinho do que você teve ao longo do jogo. Ou seja, a mensagem é: persista, guerreiro, a jornada pode ser longa, mas a recompensa é certa. Alguns mistérios são solucionados como se espera do degrau que subimos a cada capítulo. Outros são coisas que realmente não tinha como prever, só quando te contarem. O que eu quero dizer é que, tipo assim, algumas vezes você vai saber, vai sacar antes do jogo te dizer, né? E outros momentos você não tem como sacar e você vai se surpreender com as respostas que o jogo vai te dando. Os personagens também têm o seu desenvolvimento ao longo da trama, e na parte final do jogo você já tá gostando bem mais deles do que no começo. Então no final do jogo você vai ter aquela sensação de: pô, cara, é legal, valeu a pena, vai. Mas aí bate aquela sensação de: cadê o fruto dessa parceria da Nintendo e da Mages? Cadê o tal do Sakamoto, né? O brabo da escrita, o diretor de Metroid? Bom, é aqui que o vídeo fica interessante. Talvez, cara, se você estiver vendo uma análise de primeiras impressões ou de alguém que não tenha terminado de jogar o jogo ainda, essa pessoa talvez não tenha a impressão completa sobre o game. Porque existe um segredo ao final do jogo. Um segredo após a tela de créditos. Algo que poderíamos, de repente, chamar de pós-game. Então, quando vocês verem ou lerem análises por aí, saibam, quem apenas zerou o jogo pode ter uma impressão. Quem apenas zerou o jogo e fez o pós-game vai dar uma nota, quem sabe,
muito maior pra esse jogo, maior. Não é algo curto, como se fosse uma cena extra, e também não é algo longo, como uma segunda campanha ou um New Game Plus. É algo que fica no meio do caminho, mas é simplesmente o ouro escondido do jogo. É ali que o bicho pega. O que eu posso dizer pra vocês, sem dar spoilers, é que ele é narrativamente muito mais pesado e agressivo do que a campanha em si. O que faz pensar que talvez a Nintendo tenha decidido, de fato, separar isso da campanha principal. Tipo, eu consigo imaginar o Miyamoto lendo o que o Sakamoto escreveu. Tipo, sei lá, o Kira escrevendo os nomes no Death Note, e aí ele chegar e falar assim: amigo, Sakamoto, vem cá, você tá maluco, cara, de colocar isso num jogo da Nintendo? Tem certeza? Aí o Sakamoto vai, fecha seu livro triste, né, joga ele no lixo, e aí vem o estagiário da Mages e fala: pô, mas e se for no pós-game? Aí o Miyamoto vira e fala: ah, aí tudo bem, pode manter. Tipo assim, sei lá, pode ser que tenha acontecido isso ou não. O que é algo legal, mas talvez isso também tenha sido um erro, sinceramente. Era melhor todo esse conteúdo de pós-game estar na campanha, porque deixaria ela bem mais interessante. De repente, aquele miolo, né, teria tido picos de interesse. Mas ok, eles quiseram só despejar tudo de uma vez, sem dó nem piedade, o que também dá um pico de adrenalina bem grande. O que é legal também, sair com uma impressão positiva do jogo. E aqui vem a nossa parte de analisador de games, cara. É muito chato você dar a notícia de que um jogo caro, que tem um bom começo, que inclusive esse bom começo ele pode ser conferido gratuitamente na demo do jogo, né, que tem 3 capítulos, mas ele tem um meio chato, e é por isso que não dá pra recomendar o jogo pra todo mundo, né, ele não tá em português, é meio chato eu não poder recomendar ele pra todo mundo. Eu gostaria de recomendar ele pra todo mundo, mas o preço, a falta de português e o miolo do jogo me impedem de poder fazer isso. Porém, pelo bom final, pelo maravilhoso pós-game, eu preciso recomendar pra alguns. Então, se você gosta de jogos narrativos, se você gosta de investigação, desses temas de lenda urbana, de terror, né? E se você entende que existe um problema de má distribuição no jogo, mas que tudo bem desde que o todo seja bom, né? Desde que a obra completa, né, valha a pena. E aí eu digo pra vocês, vale a pena vocês conhecerem e jogarem esse jogo. Mas eu também tenho uma má notícia pra alguns. Se você é fã de carteirinha da Nintendo e faz questão de conhecer o ápice da empresa nas mais diversas áreas, eu sinto te dizer, mas você vai acabar gastando dinheiro porque você precisa conhecer esse jogo. Porque em Emil the Smiling Man, a mente por trás da Samus, que é uma das melhores personagens da história da Nintendo, acertou de novo e criou aqui um dos mais complexos e marcantes personagens da Nintendo, trazendo momentos que você nunca pensou que iria presenciar em um jogo da empresa, e talvez fora dessa franquia, de fato, você nunca vá presenciar. E é por isso que, mesmo sendo um nicho, bem nicho, a franquia Famicom Detective Club tem o seu espaço e tem a sua importância na biblioteca de jogos da Nintendo. No geral, Emil the Smiling Man não vem pra ser um grande lançamento, assim como se espera, né? Mas ele vem pra introduzir pessoas que se interessam por um nicho de visual novels, mas nunca jogaram nada do tipo, além de, claro, satisfazer minimamente os fãs do estilo. A série mostra que é possível ser relevante, ao menos pra ser um tapa-buraco entre grandes lançamentos, mas pro futuro é importante a série se desapegar dessa forma clássica de tentativa e erro pra se prosseguir nos diálogos e ser mais ágil na entrega de novas informações. Mais inovações, o mesmo carinho na parte técnica, um jogo menos pra iniciante. É isso, cara. Queremos mais Famicom Detective Club Nintendo. Foi bom essa experiência, mas queremos com essas melhorias. Vale mencionar que no Nintendo Switch também está disponível o remake da duologia original e que eles podem ser comprados separadamente. Em geral, é bem indicado o The Girl Who Stands Behind, que custando menos que Emil, custa R$180, ele é o primeiro jogo da franquia e é onde tudo começa. E ele não tem esse problema de ter um meio mais parado e separar as partes mais pesadas da campanha. Ele é meio que um jogo mais de terror também do que Emil, embora não tenha algo tão marcante quanto o final, né, o pós-game ali de Emil. Então assim, se você quiser conhecer a série, de repente você não quiser conhecer já através de Emil, comece por The Girl Who Stands Behind. A gente tem análise dos dois Famicom Detective Club aqui no canal, inclusive essas análises pegaram poucas visualizações, então vão lá e assistam ela, por favor, e aí vocês decidem. No geral, os jogos eles têm a mesma qualidade, tá, os três, mas Emil tem um final mais marcante do que todos os outros. E a nota técnica da equipe Coelho no Japão para Emil the Smiling Man Famicom Detective Club é nota 8.0. E a gente dá essa nota técnica pela boa execução da animação, a boa música, as opções de navegação, além de, claro, da história singular no catálogo do Nintendo Switch por ser algo menos family friendly da Nintendo, incluindo não apenas o plot do jogo, mas os seus bons personagens, que estão muito bem desenvolvidos, com foco em um deles que se torna algo memorável. A duração do jogo fica ali por volta das 13 horas de duração, o
que não é um tempo tão ruim para um jogo que não custa full price, ou preço cheio, né? Mas, sinceramente, essa história em específico era melhor ser menor, com uma história mais direta e um diálogo menos trancado no sistema de tentativa e erro do jogo. Agora falei da nota técnica, vou falar da nossa nota da experiência geral. E a tier da experiência geral, a tier final de recomendação para Emil The Smiling Man Famicom Detective Club é tier A. Isso significa que o jogo é um destaque do mês e um destaque no seu nicho em 2024 e um dos exclusivos de 2024 que está entre os 50% melhores que lançaram esse ano. Mas não é a elite nem do ano e nem da Nintendo e nem do seu gênero, tá? É um bom jogo para quem quer começar nas visual novels, mas se começar por ele, por favor, não pare. As visual novels têm muito mais a oferecer, tanto em termos de enredo quanto em termos de gameplay. E essa, meus amigos, foi a nossa análise aqui da equipe Coelho no Japão de Emil The Smiling Man Famicom Detective Club. Parece que a Nintendo vai iniciar uma nova franquia aqui, né? Quem sabe outras lendas urbanas dentro do Famicom Detective Club. Eu ia gostar de ver isso no futuro. E vocês? Vocês jogaram a demo do jogo? Vocês curtiram até agora? Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando. Comenta se vocês curtiram aqui a nossa análise também. Eu espero que tenha sido um bom guia para te ajudar a decidir se você vai querer comprar o jogo. Aqui na equipe Coelho no Japão a gente tenta sempre deixar as análises com contexto sobre o que são os jogos, o que são os estúdios, por que eles são importantes ou não, e eu acho que isso sempre agrega aí ao resultado final. Claro que deixa o vídeo um pouquinho mais longo, mas tá tudo separadinho aqui na timeline do vídeo, né? As pessoas podem assistir só a parte que interessa mais, tá bom? Então, muito obrigado por terem assistido, eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa um likezão aqui no vídeo que ajuda pra caramba aqui o nosso trabalho e faz o vídeo chegar até mais pessoas no algoritmo do YouTube. Esse aqui não é um jogo super popular, então a análise vai acabar não chegando a tantas pessoas assim. Seu like é muito importante, tá bom? Se você não tá inscrito aqui no canal ainda, galera, clique no botãozinho de se inscrever, você aí que curtiu o vídeo, curtiu o nosso trabalho, esse trampo todo que a gente tem aqui de deixar na timeline, de formatar tudo direitinho pra ficar um conteúdo de qualidade, dá essa força aí, se inscreve aqui no canal que ajuda pra caramba também, e claro, ativa o sininho de notificações também, porque temos outros quadros aqui no canal de notícias, de guias, de promoções, além das análises, entre várias outras discussões também, que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante, que a minha missão é ajudar você a tirar o melhor proveito do seu videogame, e aqui nesse canal é importante ter o sininho ativado se vocês têm um Switch, beleza? Lembrando que quem for comprar o Emil The Smiling Man, já estou dando dica de onde que fica mais barato, onde que tem cupom, como que faz pra poder comprar esses jogos digitais ou físicos mais baratos aí no Nintendo Barato. Então entra nos grupos, os links estão aqui na descrição. Tem no Telegram, no Instagram, no TikTok. É importante vocês estarem nesses grupos aí e recomendarem também pra quem pretende comprar um Nintendo Switch ou pra outros amigos que já tenham um Nintendo Switch, tá bom? Minhas redes sociais são @RodrigoCoelhoC, lá no Twitter, no TikTok e no Instagram. Tô lançando versões curtas dessa análise pra vocês também lá nas redes sociais, então chega lá pra dar uma força. É @RodrigoCoelhoC, beleza? Dito isso, meus amigos, agora sim, como eu sempre digo, sejam gentis com as pessoas. Isso é uma característica muito legal que a gente tem aqui na nossa comunidade e é o que faz ser tão acolhedor, e eu tenho muito orgulho disso. Obrigado por sempre serem assim, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai respondendo. E agora sim, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima, amigos. Valeu! Amigos, ó, tô aqui agora no evento, cara, oficial da Paramount pro Sonic 3, o filme. Eu quero mostrar pra vocês, tá muito legal aqui. Olha só esse painelzão bonitaço. Eu vou fazer um segundo story aqui mostrando tudo. Mas tem o meu mano Sonic, eu dei um boleto pra ele no Japão pra ele, que ele merece, né? Tem o Tails, né? E agora já saiu o trailer, só que eles não colocaram o Shadow the Hedgehog aqui, tá? O Knuckles, boladão, tá muito bonito esse painel aqui. E aí lá na frente, cara, teve um monte de revelação e eles já estão fechando tudo, estão desligando. Ah, não, ainda não desligaram. Ó, tem uma estação de jogo aqui pra poder jogar, telão. Já pensou em jogar videogame no cinema? Tipo, dá pra fazer isso aqui, jogando o novo jogo do Sonic, né? O Sonic vs Shadow Generations. Que eu já trouxe conteúdo pra vocês, acho que tá no The Anime o conteúdo que eu fiz aqui, ó. Olha que coisa linda. Muito legal aqui o evento, cara.